A Caverna e o Tripé do Estado, por Edson Dalbianco e Lívia Mafalda. Há muito tempo venho refletindo sobre a origem real do poder. Não nas constituições, não nos contratos sociais, não nas belas teorias que inventamos séculos depois. A verdadeira origem do que chamamos de Estado está muito antes de tudo isso. Ela começa no corpo humano. Primeiro vem o biológico, o corpo que precisa sobreviver, que sente fome, frio e medo. Esse corpo não nasce neutro, ele já traz embutido o instinto de defesa. Antes mesmo de formar qualquer família ou grupo, o organismo já se contrai diante do perigo, já se protege, já luta pela própria continuidade. Corpo e defesa não são etapas sucessivas, são faces da mesma realidade primordial. Só quando esse corpo encontra um mínimo de segurança, quando o medo constante dá lugar a um instante de tranquilidade, surge então o terceiro elemento, a necessidade de sentido. O homem é o único animal que percebe que vai morrer, e mesmo assim pergunta o porquê de tudo. Essa busca pelo invisível, pelo que está além da mera sobrevivência, é o embrião do sagrado, corpo, força e sentido. Esse é o tripé sobre o qual toda a organização humana se constrói. Para compreender isso, basta observar uma caverna. Dentro dela não existe o paraíso romântico do bom selvagem. Existe uma ordem dura, cruel e natural. Cada espécie ocupa seu espaço, seu horário, sua posição na cadeia. Não há assembleia de animais decidindo que todos são iguais. A aranha não pede licença à cobra. O morcego não divide seu território com a centopeia por fraternidade. Existe hierarquia porque ela é inevitável. Quando uma catástrofe externa, um incêndio, uma inundação, uma longa seca, expulsa outros animais para dentro da caverna, o equilíbrio se rompe. Os de fora chegam desesperados, famintos, dispostos a tudo. O espaço limitado revela então sua verdadeira natureza. Não há recursos para todos. A ordem anterior é quebrada não por maldade, mas por necessidade. E é exatamente aí que nasce o embrião do Estado, na tentativa de reorganizar o caos quando o medo coletivo se instala. Platão já havia percebido algo semelhante ao dividir a alma em três partes. O que ele chamou de razão, ânimo e apetite nada mais é que uma versão sofisticada desse mesmo tripé. A diferença é que ele via isso já dentro da polis. Eu sugiro que isso vem de muito antes, vem do corpo que treme no escuro, vem do instinto que o faz se defender e vem da mente que, mesmo aterrorizada, ainda assim pergunta o que significa tudo aquilo. A natureza não tolera vácuo de hierarquia. Mesmo entre os animais, a formiga não comanda o elefante. Quando tentamos criar uma sociedade que negue completamente essa realidade, não estamos construindo liberdade. Estamos indo contra a própria estrutura do real. A revolução dos bichos nos mostrou o que acontece quando fingimos que podemos apagar a natureza com um decreto. Os porcos terminam andando em duas patas e carregando chicotes. Não se trata de defender tirania, trata-se de reconhecer que o homem não é uma tábula rasa. Ele carrega dentro de si, desde o útero, as três forças que depois se manifestarão como família, força organizada e busca por transcendência. Ignorar esse tripé não nos torna mais livres, apenas nos torna mais vulneráveis à primeira caverna que aparecer, e às feras que inevitavelmente virão bater à sua entrada. Edson Dalbianco propõe que o Estado não nasce de contratos sociais ou de acordos racionais, mas de estruturas muito mais antigas inscritas no próprio corpo humano. Para Dalbianco, tudo começa no biológico. O primeiro tijolo é o corpo, com sua necessidade de sobrevivência e seu instinto imediato de defesa. Só quando esse corpo encontra um mínimo de segurança é que surge a possibilidade de contemplar o que está além da mera subsistência: o sagrado, o sentido, o desejo de compreender o inexplicável. Corpo, força e sentido formariam, segundo ele, o tripé primordial sobre o qual toda organização política posteriormente se ergue.
O autor recorre então à imagem da caverna, não como Platão fez, mas como um espaço real e sufocante onde a vida se organiza. Dentro dela não há harmonia natural, não existe o bom selvagem romântico. Há conflito controlado, territórios disputados, cadeias alimentares e hierarquias brutais. A chegada de animais de fora, sejam eles ursos, lobos ou outras espécies em fuga de uma catástrofe, não traz solidariedade, mas colapso da ordem precária que ali existia. Dal Bianco sugere que, assim como na caverna, a natureza não tolera vácuo de hierarquia. Mesmo entre animais, a formiga não comanda o elefante, nem a aranha dita regras à cobra. A ordem surge, mesmo que de forma cruel e instintiva. Quando o ser humano tenta impor uma ordem que nega completamente essa realidade, seja através da abolição radical de qualquer autoridade, seja pela crença ingênua numa sociedade sem hierarquia, ele não está libertando, está indo contra a própria natureza das coisas. É impossível não lembrar aqui de A Revolução dos Bichos, de Orwell. O que começa com o sonho de igualdade absoluta termina com alguns animais mais iguais que os outros. Dal Bianco parece sugerir que esse desfecho não foi um erro de execução, mas consequência inevitável de se ignorar o tripé primordial que rege toda forma de vida organizada. Talvez resida aí a grande provocação do ensaio. Antes de sonharmos com o estado perfeito, seria prudente reconhecer que ele não se constrói sobre ideias, mas sobre ossos muito mais antigos, aqueles que carregamos dentro de nós desde que o primeiro corpo sentiu medo no escuro de uma caverna. Eu sou Vitória Domínica, e esse foi mais um ensaio de Edson Dal Bianco e Lívia Mafalda. Beijos, até a próxima!